Senhor presidente, queria primeiro dizer da falta de sensatez dessa votação. Não é possível que a gente não entenda o quanto essa casa, e Vossa Excelência foi muito importante nisso, deputado Rodrigo Maia, votou pela não fissura das partes, pela ideia de que as coisas deveriam ser acordadas, combinadas, conversadas, trazer à pauta uma medida que dificilmente será votada no Senado, que dificilmente terá alguma valia todo esse racha, esse desgaste que estamos vivendo. Uma pauta que é anterior à pandemia, com tantas outras pautas que deveríamos estar votando nesse momento. Deveríamos estar olhando para os mais pobres. Deveríamos estar tentando reduzir os privilégios dos bancos, não votando para aumentar o tempo do trabalho do bancário. Essa votação olha para o dono do banco, protege o dono do banco e prioriza isso à vida do bancário. No momento onde, evidentemente, essa pandemia vai atingir principalmente os mais pobres, aqueles que não têm água em casa, aqueles que vivem de forma aglomerada, e voltamos pela precarização do trabalho. Então, falta sensatez nesse momento ao dividir a casa em algo que não faz sentido de uma pauta que é anterior e que não vai levar a nada. Mais do que isso, presidente, digo que a gente está mexendo em 25 leis trabalhistas. Na comissão foram quase 2.000 emendas, o que mostra uma distância enorme entre qualquer coisa sensata para esse momento que trouxesse acordo. Temos uma pauta extensa de votação que pode priorizar aqueles que mais precisam, não essa. E falta memória em algumas falas de alguns líderes de deputados. Como esquecer os efeitos da reforma trabalhista do Temer? Quais foram os empregos gerados por aquela reforma? E agora se insiste nesse erro, presidente. Mexe no fundo de garantia, no acidente de trabalho, na periculosidade, aumenta tempo de trabalho. No momento de uma pandemia que vai levar milhares e milhares de brasileiros à morte, e mais do que isso, vai levar à precarização do trabalho. No momento em que a gente tem que proteger os mais pobres, nós olhamos para o andar de cima e trazemos uma pauta que não deveria jamais ser a nossa nesse momento. Falar em livre negociação entre patrões e empregados diante de uma pandemia é quase uma piada, presidente. Como falar em livre negociação? Que correlação de forças existe, deputado Rodrigo Maia, entre essas forças hoje em dia? Como o nível de desproteção desse trabalhador será o mais absurdo? Temos mais de 12 milhões de desempregados, mais de 38 milhões de pessoas precarizadas. Depois da reforma trabalhista do Temer, e insistimos nessa pauta, é um erro brutal. Que a gente consiga retomar em breve pautas que realmente possam ser direcionadas àqueles que podem perder sua vida e tornar a sua vida ainda mais precarizadas. Por isso, nós vamos votar contrário a essa matéria, deputado.